Você lê um livro e semanas depois sente que mal consegue lembrar dos detalhes que tanto te impressionaram? Acontece comigo e muito provavelmente também aconteça com você. Não estamos sozinhos. Em 1885, Hermann Ebbinghaus descobriu algo que explica isso. É a curva do esquecimento. É como se a sua memória fosse uma peneira. Em 20 minutos, metade do que você leu já escapa. Em 24 horas, sobra só um quarto. Um quarto. E por que isso acontece? Nosso cérebro é esperto. Ele guarda o que usamos muito ou que parece útil, tipo o caminho para casa ou o nome do seu cachorro, e deixa escapar o resto para não virar bagunça. É assim que nós conseguimos priorizar aprendizados importantes e evitar a sobrecarga cognitiva, nos concentrando naquilo que realmente importa. Parece ruim, né? Mas calma, nem tudo está perdido. E eu tenho boas notícias. Dá para virar esse jogo. Mesmo que 75% escapem, esses 25% que ficam são como sementes. Ao longo de anos, de livro em livro, elas viram uma floresta de conhecimento que cresce dentro de você. Cada livro que você lê deixa um resíduo de conhecimento. E não é só isso. Além de plantar essas sementes, a leitura regular traz outros tesouros escondidos. Ler constantemente afia a mente para entender o mundo, questionar ideias e até se expressar melhor, seja numa conversa ou num texto escrito. Livros funcionam como mentores silenciosos, que mesmo quando esquecidos em detalhes, deixam conceitos essenciais que emergem naturalmente ao longo da vida, seja em conversas, reflexões ou na solução de problemas. Perceba então que a mensagem aqui é a seguinte: o valor da leitura não está na mera acumulação de informações, mas no seu poder transformador, que vai aparecendo com o tempo. Mas tem um porém: se nós esquecemos tanto, acabamos deixando escapar oportunidades de crescer, de conectar ideias, de transformar aquilo que lemos em algo nosso. Então, por que não fazer diferente? Dá para transformar as suas leituras em algo mais rico, mais duradouro. E eu vou te mostrar como, com estratégias que realmente funcionam. Quer saber o segredo para fazer as suas leituras valerem mais? Para mim, tudo começa com uma coisa: leitura ativa. Mas o que ela significa? Vamos pensar juntos. Quantas vezes você já se pegou deslizando os olhos mecanicamente pelas páginas de um livro? Isso é leitura passiva. Mesmo quando nossos olhos percorrem as palavras com disciplina, página após página, a mente pode estar ausente. Sem questionamentos, sem anotações, sem conexões reais, a leitura se torna apenas um exercício mecânico. Desperdiçamos tempo sem absorver sua essência. É como estar diante de um mentor experiente que oferece insights valiosos, mas em vez de engajar na conversa, apenas concordamos automaticamente, perdendo a oportunidade de um verdadeiro diálogo. O resultado é previsível. Nós saímos do encontro tão vazios quanto entramos. Então, você precisa praticar a leitura ativa. E para mim, a forma mais genuína de leitura ativa é aquela em que eu converso com o autor, assim como eu conversaria com um amigo. Você passa a dialogar com o texto, entende? É como sentar para tomar um café com alguém que tem algo interessante a compartilhar. Perceba que a leitura ativa pressupõe uma mudança de perspectiva da sua parte. Você não abre um livro e começa a lê-lo como quem recita algo, como um mero decodificador de palavras ou alguém que lê um manual de instruções. Você abre o livro como quem abre uma porta para um diálogo envolvente. Isso significa que você pensa sobre o que ouviu, reflete a respeito, faz perguntas, até anota muitas dessas perguntas na margem do livro. Isso porque você está interessado, você tenta visualizar exemplos, imaginar situações práticas. Então, naturalmente, procura conectar aquilo que leu, aquilo que está lendo, com outros fatos e informações que conhece. E quando você começa a ler dessa forma, os livros ganham uma dimensão completamente nova. Então, a leitura ativa é aquela que transforma o ato de ler
numa experiência de aprendizado dinâmica, pois ela permite que você se envolva com o conteúdo e estabeleça conexões com seus conhecimentos prévios. Tornar-se um leitor ativo é aqui o ponto de partida. Mudar a perspectiva, abandonar a passividade e mergulhar no texto com curiosidade e criticidade. É o momento em que você começa a conversar com o autor, fazer perguntas e se envolver de verdade. Isso já é poderoso por si só, mas é também um pressuposto para algo mais: a leitura profunda. Agora, você precisa dar um passo adiante e criar espaço e tempo para uma reflexão mais lenta e intencional. É quando você pode investigar cada conceito com calma, refletir pausadamente sobre ele, enfim, sentir como ele ressoa dentro de você. Perceba que esse é um processo quase meditativo, onde você não apenas entende a ideia, mas a deixa ecoar, testando-a contra suas próprias experiências e conhecimentos prévios. Você precisa questionar: como isso faz sentido para mim? E esse questionamento é o que torna a leitura tão rica e transformadora. Portanto, meus amigos, ler não é só sobre absorver informação, mas sobre permitir que essa informação se entrelace com quem somos, moldando a nossa visão de mundo de forma significativa. Enquanto a leitura ativa nos mantém engajados e críticos, a leitura profunda nos leva a uma síntese pessoal, quase como se estivéssemos co-criando o significado com o autor. Pense assim: a leitura ativa é como acender a chama, e a leitura profunda é deixar essa chama aquecer e iluminar os cantos mais profundos da nossa mente. Então, a ideia é você ir adiante para esse segundo momento após uma primeira leitura mais ativa. Depois de concluir a leitura de um livro, eu volto para as minhas anotações e destaques e entro nesse segundo estágio de leitura profunda, agora com um olhar mais calmo e intencional. É por isso que você precisa deixar isso para um segundo momento, sabe? Pois você precisa reservar o espaço e o tempo necessários, porque essa leitura depende de uma reflexão mais pausada, algo que nem sempre nós conseguimos fazer de primeira, especialmente com livros densos ou cheios de conceitos novos. Isso também sugere que a leitura profunda não é algo que acontece de forma espontânea ou apressada. Ela pede intenção e revisitamento. E aí você deve estar pensando: mas isso parece ser muito trabalhoso. Você faz isso com todos os livros? Não, eu não faço isso com todos os livros. Mas eu reconheço que eu tento aplicar essa prática a todos os livros que leio. Claro, sei que nem sempre é fácil e não há problema algum com isso. Ser honesto consigo mesmo é muito importante aqui. Nem todo texto ou momento da vida permitem esse nível de dedicação, não é mesmo? Mas o fato de você ter essa intenção como base já é um sinal de compromisso com a leitura como algo mais profundo do que um passatempo. Essa postura e essa abordagem são importantes porque evitam a chamada ilusão de conhecimento. Muitas vezes, ao ler passiva ou até mesmo ativamente numa primeira passada, nós podemos sair com a sensação de que entendemos algo, mas esse entendimento é frágil, é superficial. É como achar que você conhece uma cidade só porque você passou de carro por ela. Por isso, você precisa voltar ao texto, revisitar anotações e refletir com calma, pois isso é o que transforma esse conhecimento aparente em algo sólido, algo que você realmente incorpora. Esse fenômeno tem até um nome na psicologia: o efeito Dunning-Kruger. Ele explica como pessoas com pouco conhecimento sobre um tema tendem a superestimar sua compreensão justamente porque não avançaram o suficiente para perceber as nuances e complexidades do assunto. E o que eu quero dizer quando digo que você precisa de tempo e espaço para a leitura profunda? Significa que você precisa levar a leitura profunda para um nível ainda mais estruturado e expansivo. E você faz isso ao tirar as suas ideias do ambiente do livro físico e registrá-las em outro lugar, como um bloco de notas, um caderno ou arquivo digital. E por que essa abordagem vai te ajudar muito? Primeiro,
porque ela te liberta das limitações físicas do livro. As margens com espaço finito muitas vezes limitam uma ideia que merece mais do que uma anotação rápida, concorda? Ao transferir os seus destaques, notas e reflexões para um caderno ou um arquivo, você dá a si mesmo um terreno mais amplo para você explorar. Em segundo lugar, isso te permite organizar e revisitar as ideias de forma mais sistemática. Num caderno ou documento, você pode agrupar conceitos, fazer ligações entre diferentes partes do livro ou até conectar com outros livros e experiências, o que no livro físico seria mais caótico. A ideia aqui é você transferir as suas anotações, os seus destaques, as suas reflexões para outro lugar. E quando você faz isso, quando você escreve em outro lugar, você é forçado a parafrasear, a reinterpretar e realmente processar aquilo que leu. Não é só copiar um trecho, mas é digeri-lo. E fazendo isso, você cria um registro duradouro que você pode consultar no futuro, quase como um diálogo contínuo com aquele texto. E como é que eu faço isso? Com os livros físicos, eu começo destacando passagens enquanto eu leio. Eu pego uma caneta marca-texto e destaco as passagens que eu considero mais importantes. E também faço muitas anotações nas margens do livro. Não tenha medo de escrever e riscar o livro. Você precisa saber que ter intimidade com o livro exige isso de você. Comece a deixar as marcas da sua história com o livro, com o conhecimento. Isso mostra que você está engajado desde o início, marcando aquilo que ressoa com você e começando aquele diálogo com o texto. Já quando eu leio um livro digital, e eu faço isso no Kindle, eu adapto, claro, esse método, com anotações breves que eu consigo fazer no meu Kindle e destacando as passagens importantes. O passo seguinte é eu transferir as minhas notas e destaques para um arquivo digital. É neste momento que essa estratégia realmente vale a pena. Você transferiu tudo para outro lugar, então você começa pela revisão e filtragem do conteúdo. O que eu faço é revisitar os destaques de um livro físico e transcrevê-los com as minhas próprias palavras, salvo quando a passagem merece citação literal. Se você fizer isso, já estará fazendo um trabalho duplo. Primeiro, você reforça a compreensão, porque parafrasear exige que você processe a ideia de verdade. E segundo, você cria um filtro natural, separando o que é mais relevante para você daquilo que pode ser apenas interessante no momento. E isso evita que você acumule um monte de notas sem critério, mantendo o foco naquilo que importa. Com livros no Kindle, o processo acaba sendo ainda mais fluido, já que eu posso exportar os destaques e anotações diretamente para o meu computador. Aí eu reviso, reflito e reescrevo no arquivo digital. Eis um hábito que você precisa adquirir: o hábito de traduzir aquilo que leu para suas próprias palavras. Ele é um dos maiores diferenciais aqui. É onde a leitura profunda ganha vida, porque você não está só registrando, você está reinterpretando e integrando aquilo que leu ao seu próprio jeito de pensar. Se você prefere um caderno, um bloco de notas, algo físico, tudo bem. Mas eu recomendo transcrever os destaques e notas de um livro para um arquivo digital, porque isso torna o processo mais eficiente, mais organizado e acessível. Esse método de transferir tudo para um caderno, um bloco de notas físico, exige mais esforço para você manter a organização. Para quem é extremamente organizado, eu penso que anotar à mão pode ser uma experiência até mais imersiva e pessoal. Não há um único caminho certo, mas há um caminho mais eficiente para determinada pessoa. O importante aqui é que o método seja sustentável e realmente funcione para a sua forma de aprender. No caso de arquivos digitais, copiar os destaques para um documento de texto já é um passo prático, mas acredito que você pode levar isso a outro nível se usar um programa como o Obsidian, por exemplo. Esses programas dedicados à gestão de conhecimento pessoal são perfeitos para esse propósito, porque são mais do que um simples bloco de notas. Eles permitem criar conexões entre ideias, organizar por temas e construir uma espécie de rede de conhecimento. O diferencial aqui é que isso transforma as minhas notas num sistema vivo,
em vez de uma lista estática, entende? É que uma leitura realmente proveitosa vai além de apenas registrar notas. Ela exige um sistema que permita organizar, conectar e revisitar ideias de forma eficiente. O que eu quero dizer aqui é que você precisa de um ambiente dinâmico, não só de um lugar para despejar as suas notas, mas também de um espaço onde você pode dar vida a elas. A possibilidade de criar links entre conceitos, organizar por temas ou até visualizar conexões em forma de gráfico, que é uma das funcionalidades mais legais do Obsidian, por exemplo, transforma suas anotações num sistema flexível e interconectado. Isso alinha perfeitamente com a ideia de leitura profunda, que é um processo em que as ideias não ficam presas ao livro, mas elas se integram ao seu conhecimento e experiências de maneira orgânica. Se você já começar a aplicar só isso que vimos hoje, já vai perceber uma diferença enorme no quanto você absorve e retém das suas leituras. No próximo vídeo, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse processo de filtragem. Quais critérios você deve observar na filtragem do conteúdo para tornar as suas anotações, o seu ambiente de reflexão mais efetivo e mais proveitoso. Se você não quer perder a continuação, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários como você faz para não esquecer os livros que lê. Muito obrigado e até o próximo vídeo.